Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre reformas religiosas. A Igreja Católica tinha uma influência muito forte na política, na economia e na cultura da Europa durante o período da Idade Média. A gente já viu isso. Então, se alguém discordasse sobre alguns pontos defendidos pela Igreja, essa pessoa poderia ser punida. Durante esse período medieval, a Bíblia ela era interpretada por sacerdotes católicos que tinham então o controle, a interpretação da Bíblia e passava a mensagem para os fiéis, onde a maioria não sabia ler, não sabia escrever. Então, tudo que eles recebiam desses sacerdotes da igreja era tido como uma verdade, eles não questionavam. Foi dessa maneira até o século XV. Um sacerdote chamado Johannes Gutenberg, ele vai desenvolver a imprensa uma forma mais fácil de poder publicar, de imprimir os livros. Então a Bíblia ela começou a chegar na mão de mais pessoas. Então começou a surgir novas interpretações a respeito das mensagens da Bíblia. Conforme mais pessoas passaram a ter acesso à Bíblia, ou conforme mais pessoas começaram a ouvir as novas interpretações, os novos questionamentos que começaram a surgir, veio à tona algumas práticas ilegais que a igreja estava praticando. Algumas dessas práticas eram o despreparo intelectual, então alguns padres eles não estavam preparados para ocupar esse posto, como do clero, importante. Vida de luxo do alto clero, então quanto a maioria da população durante a Idade Média vivia uma vida difícil, de dificuldade, de fome, de pobreza, o alto clero vivia uma vida de luxo às custas das doações desses fiéis. Vendas de artigos falsos, então pegavam um determinado objeto e falava que era sagrado, que tinha uma importância religiosa muito grande, mas se fosse ver era um objeto comum, então as pessoas enganadas compravam aquele artigo. Vendas de indulgências, que seria o perdão, então um exemplo clássico, eles pegavam um espinho qualquer, dizia que esse espinho era da cruz de Cristo, vendia esse espinho para poder pagar os pecados ou até mesmo para você já garantir um lugar no céu. Então as pessoas eram enganadas pela igreja por essas práticas. Então conforme a Bíblia chegou a mais pessoas, os questionamentos começaram e perceberam que essa prática que estava sendo feita pela igreja era algo ilegal, que não era correto. Então vai dar início à reforma religiosa. Nós vamos entrar em reforma religiosa nas próximas semanas, então a gente vai ver sobre o Martinho Lutero, a gente vai ver sobre o João Calvino, sobre o que foi feito, as novas religiões que surgiram então a partir da reforma religiosa, e também a gente vai ver a resposta que a Igreja Católica deu. Mas ainda nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre algumas medidas que foi adotada por estados nacionais para poder, de alguma maneira, diminuir um pouco o poder da igreja naqueles territórios. Uma coisa que na Idade Moderna que a gente está vendo, que a igreja defendia, era o preço justo. A igreja dizia o seguinte: você pode vender determinado produto, se você é um comerciante, mas você não pode cobrar um preço muito absurdo, para você não ter um lucro grande em cima desse produto, o preço justo. Você vende o produto, mas você vai colocar um pouco a mais em cima para você poder ganhar. Preço justo. E além disso, ela condenava também a usura, que a usura era pecado, segundo a igreja, porque a usura é o empréstimo a juro. Então você vai emprestar uma determinada quantia de dinheiro para alguém, e você, segundo a igreja, se você cobrar juros sobre o tempo que essa pessoa ficou com o dinheiro, é pecado, porque o tempo pertence a Deus. Você não pode usar o tempo, que é algo sagrado, pertencente a Deus, para se enriquecer. Então, essa prática a igreja tinha como pecado. Isso ia na contramão do que os comerciantes, a burguesia que estava em ascensão defendia, porque eles queriam aumentar os negócios, queriam aumentar o seu lucro, eles tinham dinheiro para emprestar. Então isso começou a causar uma certa insatisfação na burguesia, nos comerciantes, nos artesãos, nos que possuíam navios de comércio. Então eles queriam algo que validasse a usura, que validasse o empréstimo a juros. Então essa burguesia, esses comerciantes, banqueiros, artesãos, como a gente já viu, eles vão começar a apoiar os reis e príncipes, que também queria que a igreja
desse uma acalmada, né, não interferisse tanto na política nacional, na economia. E os estados nacionais, né, como a gente viu, já estavam em formação, né? Os estados estavam se formando, estavam se consolidando, as fronteiras estavam sendo definidas, o idioma, né, estava sendo aos poucos sendo oficializado. E os reis viam a igreja também com problema porque a igreja atrapalhava, né, na formação desses estados nacionais. Por exemplo, os estados, né, os reis, os príncipes, eles queriam oficializar um idioma, né, próprio deles, né, uma característica nacional. E a igreja fazia suas missas, né, passava as mensagens em latim, né, então isso atrapalhava um pouco. Outra coisa, os estados nacionais em formação, eles queriam que as riquezas ficassem ali no país. A igreja ela cobrava dos fiéis uma espécie de taxa, né, de que eles pediam uma doação, né, e todo esse dinheiro era levado pela igreja até Roma, né, então a riqueza não ficava ali naquele estado, né, então o rei ele via assim, ó, a gente tem condição de arrecadar dinheiro, imposto, se a igreja não cobrar essa taxa. O dinheiro que vai para a igreja pode ficar no nosso território. Os reis, eles queriam terras também. E a Igreja Católica, ela tinha grandes quantidades de terras ali na Europa, né? Era uma das maiores instituições que mais possuía terra ali. E terra era sinônimo de riqueza, né? A partir da terra você poderia tirar recursos que fortaleceria o seu Estado nacional, né? O seu país em formação. Então percebam que a reforma religiosa, além deles descobrirem, né, que a igreja estava fazendo práticas ilegais, né, como vendas de perdão, de objetos falsos, né, de vivendo no luxo às custas dos fiéis, né, entrou num problema muito grande, né, com os reis, com os príncipes, com a burguesia, né, que tinha alguns pontos que eles já não aceitavam mais, né, umas visões que a igreja tinha, que as deles já estavam mudando, né, o progresso econômico trouxe essa mudança de visão, então eles precisavam de alguma maneira criar uma nova religião onde essas práticas que eles defendiam e a igreja não, começasse a valer. Por exemplo, eles queriam uma religião que aceitasse o empréstimo a juro, como eu falei para vocês, né, que a usura não fosse pecado. Então, a partir da reforma religiosa, eles vão fazer uma reforma no campo da religião, onde eles pudessem ter então essas práticas que eles defendiam, tá? Então, quando a gente fala reforma religiosa, então foi essa ruptura, né? Foi essa mudança de pensamento entre os reis, os príncipes, os nobres, a burguesia, com relação à Igreja Católica. Esse é o vídeo. É um vídeo curto, resumido. Tentei resumir para vocês o máximo possível para não ficar tão extenso. Se vocês tiverem dúvida no conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo, com a coordenação, com os diretores, mandar mensagem no nosso grupo que a gente vai estar pronto para poder ajudar vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!